E aí, pessoal, tudo certo? Se a preparação para concursos está a todo vapor, a gente já sabe, cada ponto é decisivo. Por isso, hoje, vamos mergulhar de cabeça num tema que, olha, sempre aparece em direito penal, o livramento condicional. Eu preparei um esquema bem direto ao ponto para ninguém mais errar questão sobre isso. Vamos nessa? E para começar, já vamos com o pé na porta com aquela pergunta clássica, sabe? Que toda banca de concurso ama colocar na prova. Afinal, livramento condicional é um benefício, tipo um favor que o juiz pode ou não dar? Ou é um direito mesmo da pessoa que está cumprindo a pena se ela preencher todos os requisitos? A resposta para isso, gente, é a base para a gente entender todo o resto. Beleza, mas antes de sair detalhando tudo, vamos alinhar o básico, né? O que é esse tal de livramento condicional? Imagina que é tipo a fase final do cumprimento da pena. A pessoa ganha uma liberdade antecipada e pode cumprir o que falta fora da prisão. Só que, e aqui está o pulo do gato, não é tô livre. Acabou. Tem um monte de condição, um monte de regrinha para seguir. E é nisso que a gente vai focar. Ok, então. Como é que se consegue isso? É só pedir? Claro que não. Para chegar lá, tem que passar por uma porta bem específica, que é cumprir uma série de requisitos bem rigorosos. Vamos dar uma olhada neles? Esses requisitos, eles se dividem em dois grupos bem distintos. É super importante entender essa diferença. De um lado, a gente tem os requisitos objetivos, que é basicamente matemática, é tempo. De outro, os subjetivos, que olham para a pessoa, para o comportamento dela, para ver se ela está mesmo pronta para voltar para a sociedade. Bora começar pela matemática, então. Os requisitos objetivos. O negócio aqui é tempo, é conta. A gente vai olhar a fração da pena que já foi cumprida. E aqui não tem choro nem vela, o juiz não tem o que interpretar. Ou cumpriu o tempo ou não cumpriu. Simples assim. Primeiro caso, o mais tranquilo, digamos assim. A pessoa foi condenada por um crime comum, não é reincidente em crime doloso e tem bom comportamento. Nesse cenário, precisa ter cumprido mais de 1/3 da pena. E atenção total nesse detalhe que a banca adora. É mais de 1/3. Não é 1/3 exato. Agora a coisa começa a ficar mais séria. Se a pessoa for reincidente em crime doloso, aí a fração sobe. Tem que cumprir mais da metade da pena. Fiquem muito atentos a essa mudança porque é o tipo de pegadinha clássica de prova, trocar uma fração pela outra. A lógica é clara, a reincidência é mais grave, então a exigência é maior. E aqui a gente chega no nível máximo de exigência. Essa é a fração mais pesada de todas. É para quem foi condenado por crimes como hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo. Para esses casos, a lei exige o cumprimento de mais de 2/3 da pena. E um detalhe crucial, isso só vale se a pessoa não for reincidente específico nesses tipos de crime, porque se for, aí esquece, não tem livramento condicional. Certo, já vimos a matemática. Agora vamos para o outro lado da moeda, os requisitos subjetivos. Aqui a gente esquece a calculadora e passa a analisar a pessoa. Não adianta só ter cumprido o tempo, tem que provar que está pronto para voltar. E o que isso significa? Primeiro, bom comportamento lá dentro, na prisão. Segundo, ter condição de se sustentar com um trabalho honesto. E terceiro, um ponto super importante, ter reparado o dano causado pelo crime. A não ser, claro, que a pessoa consiga provar que é impossível fazer isso. Ok, beleza. Imagina o cenário. A pessoa cumpriu o tempo, cumpriu os requisitos de comportamento, tudo certo. Ganhou livramento. Acabou o jogo? Que nada. Na verdade, é como se começasse uma nova fase. Agora entram em cena as condições, as regras do jogo que precisam ser seguidas aqui fora, em liberdade. E se não seguir, já era. A lei já define algumas condições que são obrigatórias, não tem como escapar. Primeira, tem que arrumar um trabalho ou uma ocupação lícita e rápido. Segunda, tem que avisar o juiz periodicamente onde está trabalhando. E terceira, não pode pegar as malas e se mudar da comarca sem pedir autorização para o juiz antes. Simples assim, mas tem que cumprir. Tá, mas e se a pessoa pisar na bola? O que acontece se essas regras não forem seguidas? Aí a gente entra na parte 3, que é a revogação. E aqui, gente, é preciso ter atenção máxima, porque é um prato cheio de detalhes que as bancas amam explorar. A revogação não é uma coisa só. Ela tem duas versões, digamos assim. E as causas e principalmente as consequências de cada uma são bem diferentes. Entender essa distinção é o ouro para a prova. Então vamos comparar lado a lado a revogação obrigatória e a revogação facultativa. O segredo para diferenciar as duas está no quando. Pensa assim, a revogação é obrigatória se a pessoa for condenada por um crime que ela cometeu durante o livramento. Agora, a revogação é facultativa, ou seja, o juiz decide.
se a condenação for por um crime que aconteceu antes dela começar a gozar do benefício. O timing do novo crime é o que manda. E olha só a consequência pesada da revogação obrigatória. É aqui que o bicho pega. Se a revogação acontece porque a pessoa cometeu um crime durante o livramento, todo aquele tempo que ela ficou solta simplesmente é jogado fora, não conta como pena cumprida. É como se apertasse um botão de reset para todo aquele período em liberdade. É voltar para a estaca zero. Bom, mas nem tudo é revogação, né? Vamos falar do final feliz agora. Se a pessoa passa por todo o período de prova, certinho, sem nenhum problema, sem motivo para revogar, aí a gente chega na última etapa, a extinção da pena. Esse é o objetivo, né? Se a pessoa cumpriu todas as condições, passou o período de prova sem dar mancada, o juiz simplesmente declara a pena extinta. Fim de papo. A dívida com a justiça daquela condenação específica está paga. Então, para a gente amarrar tudo e garantir a questão na prova, vamos fazer um checklist mental rápido, o que não pode esquecer de jeito nenhum. Primeiro, as frações de pena. 1/3, metade, 2/3, tem que saber de cor. Segundo, a diferença matadora entre revogação obrigatória e facultativa, que depende do quando o crime foi cometido. Terceiro, o efeito drástico da revogação obrigatória, que joga fora o tempo em liberdade. E por último, não pode esquecer da reparação do dano como um requisito subjetivo. Fechou? E para a gente terminar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. Uma daquelas questões que vão além do decoreba e entram no debate jurídico mesmo. Pensa comigo. Essa regra de perder todo o tempo e liberdade na revogação obrigatória, será que isso não fere aquele princípio do nebis in idem? Sabe, a proibição de punir 2 vezes pelo mesmo fato? Fica aí a reflexão para aprofundar os estudos. É isso por hoje, pessoal. Valeu e até a próxima.